Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um auditório com centenas de fascistas que vieram assistir um filme muito fascista, como todo mundo viu, né? Um filme sobre um vovô, né, com o seu neto no braço, jantando com a família. Isso é uma coisa extremamente fascista, ofensora e agressora da sociedade inteira. Mas esse filme, que como vocês podem ver, não tem absolutamente nada, né, que possa ser classificado como fascista, nazista e toda a lista de adjetivos que eles normalmente utilizam, né, contra nós, esse filme só é classificado dessa forma porque ele tem tudo que esse pessoal mais odeia, né? Tem família, religião, realidade e principalmente inteligência. Então, é a coisa que é mais repudiada e repugnada por todos eles. Eu até gostaria de recordar, inclusive, já tomando aí essa deixa da inteligência, que 2 anos atrás, nesse mesmo auditório, ainda sob o reinado de Dilma I, ainda imputável, nós experimentamos uma desses eventos, né, que demonstravam a completa alienação do real que esse pessoal de esquerda tinha, né? E eu não preciso me referir ao evento, vários aqui estavam presentes, eu reconheço o rosto de muita gente. Todo mundo aqui teve muita saudade de Kelsey, tenho certeza, que assim que entrou nesse auditório, né? E o fato é que hoje a gente tem aqui um auditório repleto de gente para assistir um documentário de teor estritamente filosófico. Estritamente filosófico. Como vocês podem ver, a boa parte do documentário, largos minutos dele, são dedicados apenas a um filósofo falar. Simplesmente isso. Ele não está convocando manifestações, não está convocando um golpe militar, ele não está convocando a intervenção do general Mourão, ele não está fazendo nada disso. Simplesmente ele está falando sobre filosofia, sobre realidade, sobre vida e morte, sobre como ele descobriu a verdade e sobre como ele perseguiu a ela e se tornou, né, o peixe fora d'água dentro da intelectualidade brasileira. E eu queria fazer um retrospecto nessa minha palestra, que será curta, tanto a minha quanto a de André, já que o tempo se adianta. Mas eu queria fazer apenas um retrospecto para a gente poder entender por que centenas de pessoas se dispuseram a vir aqui, acredito que alguns até sem jantar, como eu mesmo, para assistir a um documentário estritamente filosófico. Qual é o lugar desse homem que tira gente de casa para assistir um filme sobre ele? Um filme sobre o pensamento dele, né? Por que nós estamos aqui? E a essa pergunta, eu queria adicionar outra, que é o que está acontecendo com o Brasil. Né? O que está acontecendo com o Brasil? Essa pergunta deve ser feita por todos nós, mas ela é feita especialmente pelo pessoal da esquerda que não está entendendo absolutamente nada. Né? Absolutamente nada. Eles estão completamente assim, viajando não é nem numa maionese, é no molho rosé inteiro, tá entendendo? Ninguém sabe o que está acontecendo. A ponto de você ver que um filme como esse é interpretado como chamado a um golpe militar e o Comitê de Luta contra o Golpe precisa fazer um cine debate contra o golpe militar, que, como todos podem ver aqui, nós estamos praticando nesse exato momento. Né? Nós estamos promovendo o golpe militar aqui agora mesmo, de fuzis em mãos, e estamos derrubando o governo Temer e instaurando o governo Bolsonaro por aclamação. Né? E essa
alienada do real, porque é evidente que ninguém aqui está fazendo isso. Né? É evidente que ninguém aqui está fazendo isso. Mas eles interpretam as coisas realmente dessa forma. Né? Eles entendem que o que está se desenvolvendo aqui, nesse momento, é um golpe militar. Eles entendem que o que está acontecendo no Brasil hoje é uma intervenção fascista. E que esse filme é uma produção cultural que, como eles falam lá, o Comitê de Luta contra o Golpe, né, é feito por um lambe-bota dos Estados Unidos para promover exatamente instaurar o governo fascista no Brasil. Né. Essa é a ideia deles, eles realmente acreditam nisso piamente. E por que eles precisam acreditar nisso? Porque eles não entendem o que realmente está acontecendo. Por não entenderem o que realmente está acontecendo, precisam recorrer ao que a gente chama de símbolo passado. O único símbolo que justificou todo o crescimento e todo o poderio da esquerda, seja intelectual, seja jornalístico, seja político, os governos do PT, foi o símbolo da ditadura militar. Então, toda a vida, a única coisa que esse pessoal fazia dizer era que tinha sido torturado pela ditadura, tinha sido reprimido pela ditadura, tinha sido oprimido pelos militares, etc, etc. E com base nisso, eles tinham um direito sacrossanto a estarem no poder. Né? E foi assim que se conseguiu reprimir, ao longo de 30 anos, qualquer oposição à esquerda no Brasil. Esse símbolo da ditadura militar hoje não funciona tão bem quanto antigamente. Né? Hoje nós já temos acesso, graças à internet, a boa parte do acervo documental, né, e de fontes que nos comprovam que aquela época não foi bem assim como esse pessoal, né, gosta de apresentar. A ponto de que o próprio termo que eles utilizam, né, ditadura, é um termo impróprio para se referir àquele momento histórico específico, porque as pessoas viviam normalmente no país. E isso pode ser constatado pela indagação muito simples aos nossos avós. O Bolsonaro gosta de dizer, e com muita razão, que quem não era vagabundo e não era bandido não tinha problema com os militares. E isso é uma verdade. Isso se atesta com a consulta simples aos nossos avós. Não havia problema para quem trabalhava, para quem vivia normalmente. Então, o próprio uso do termo ditadura, para ele, já é uma coisa muito imprópria. O próprio uso do termo regime militar é uma coisa imprópria, porque é uma definição imprópria, porque regime militar envolveria colocar as pessoas todas, né, em um regime realmente militar, quer dizer, acordar de 6 horas da manhã, bater continência e ir trabalhar na hora própria, fazer uma bateria de exercícios físicos e tudo mais, a população inteira dessa forma. Isso aconteceu em determinados momentos, por exemplo, na Alemanha nazista, havia grande parcela da população que era submetida obrigatoriamente a esse tipo de coisa. Então aquilo era um regime que poderia se dizer militarizado, mas no Brasil isso não acontecia. Então os dois termos simbólicos que eles utilizam hoje já estão, pela própria exposição às fontes e ao acervo documental da época, comprovadamente destruídos. Nós podemos nos referir àquela época com governos militares, isso aí podemos. Era um fácil governo conduzido, de fato, eram governos conduzidos por militares. Mas a questão é que o símbolo utilizado não funciona mais. Nós sabemos que não funciona mais. Mas eles não perceberam isso. Então, na cabeça do pessoal da esquerda, eles ainda acreditam que esse símbolo narrativo, essa narrativa de que um governo militar, uma ditadura fascista de direita está para se instaurar no Brasil nesse momento, eles ainda acreditam que isso pode mobilizar a população inteira a uma revolução. Né? Eu fico assim, pessoalmente,
feliz por ver um auditório como esse cheio, porque eu acompanho o Olavo e sou aluno dele desde a época que o Olavo não era minimamente conhecido. Eu fiquei amigo de Olavo no Facebook, era amigo de Olavo no Orkut, e me tornei amigo de Olavo no Facebook em 2011, quando o Olavo não tinha ainda nem os 5 amigos completos no Facebook. E sou aluno do professor há algo em torno de 10 anos, um pouco mais de 10, e fui numa época muito distante, né? Mas de fato a mudança que o Brasil experimentou faz com que essas épocas sejam realmente, na realidade, e não temporalmente, mas na realidade muito distantes entre si, né? Eu e André, a gente trabalha junto, né? E a gente sempre gosta de comentar. Às vezes acontecem as coisas, às vezes há 5 anos atrás que imaginava que estariam as coisas dessa forma, e ninguém imaginava, nem nós mesmos estávamos acompanhando. Mas eu vivi esse momento histórico específico no qual Olavo de Carvalho não era ninguém, exceto para quem o acompanhava, né? Olavo, ele foi um intelectual que, por conta dos seus livros, foi basicamente expulso do país, né? Ele saiu por vontade própria, mas depois de ter sido enxotado em todos os lugares, né? E naquela época, Olavo não era, como ainda hoje não é, reconhecido na academia. Ao contrário, ele mesmo repudiava esse reconhecimento. E mais do que isso, ele não era tão conhecido assim como nós vemos hoje, a ponto de um simples post de Facebook conseguir mobilizar uma gama de pessoas inteira, né? Um movimento inteiro. Mas por que as coisas conseguiram se transformar no que a gente está percebendo hoje em dia, né? Em 2013, a esquerda, percebendo uma distorção, não é, no seu próprio poderio político, a esquerda tentou dar um passo à frente. E foi aí que aconteceram as manifestações de junho de 2013. Né? A esquerda tentou elaborar naquele momento uma situação de caos social no país que permitisse, né, o avanço de um passo na política. Então, o objetivo era fomentar o caos social. Eles fazem assim em todos os lugares. Então, todos os países onde a esquerda ingressa através de revolução silenciosa, em determinado momento eles provocam uma revolução de fato. Então, naquele momento a gente viu tudo aquilo, dos black blocs e tudo mais. Aquilo era um movimento planejado para que se pudesse obter uma reação do Estado, obter uma reação estatal para o recrudescimento do governo. E isso era público na época, os intelectuais dele discutiam isso, a própria Cibele, que era uma das líderes lá, dizia isso publicamente. Então, a esquerda tentou fazer isso naquele momento, mas eles criaram um movimento que não teve controle para si próprios. Né? Para eles próprios, aquilo ali fugiu do controle, porque de repente as pessoas de fato foram às ruas e, com a desculpa que estava sendo dada, mas elas começaram a protestar contra outras coisas. E aquele momento que a esquerda pretendeu criar para recrudescer o governo, para recrudescer o movimento revolucionário, voltou-se contra eles, porque as pessoas simplesmente passaram a gritar contra tudo que estava aí, sem saber a que nem a que forma. Então, como quem estava aí era o PT, então as pessoas começaram a gritar contra o PT. E naquele momento, em 2013, a única pessoa que estava lendo a realidade da maneira como ela acontecia era o professor Olavo de Carvalho.
E foi no ano de 2013, depois de junho, que ele deu o boom que nós conhecemos no Facebook. O número de seguidores de Olavo de Carvalho no Facebook atingiu níveis estratosféricos de uma hora para outra, no ano de 2013. Né? Hoje, Olavo tem aí em torno de 400 mil pessoas seguindo aí no Facebook, o que lhe dá uma influência, certamente, influência difusa, certamente sobre milhões de pessoas no país. Né? E tudo isso continuou a passar despercebido para a esquerda. Em 2015 começaram as manifestações de derrubada do governo do PT. Em 2014 começa a Lava Jato. A Lava Jato só tem condições de seguir adiante por causa da opinião pública. Quer dizer, a opinião pública em 2013 já se manifestara contra tudo que estava por aí, vem a Lava Jato em 2014 e começa a mostrar que tudo que está aí tem nomes específicos. E são aquelas pessoas ali, aqueles partidos ali, aqueles movimentos ali. E aquelas ONGs, e aqueles tesoureiros, e aqueles triplex e tudo mais que nós sabemos. Então, a Lava Jato começa a mostrar isso em 2014. E em 2015 as pessoas começam a se manifestar, sabendo contra quem elas estão se voltando. É isso que o professor diz aí no filme, né, que em 2015 houve uma manifestação, um movimento, né, da população brasileira, do povo brasileiro, contra o estamento burocrático, né, contra o poder que estava constituído naquele momento, que só trabalhava contra o povo. Como ele gosta de falar, todo poder humano do povo será usado contra ele naquele exato momento. E era exatamente isso que acontecia no Brasil, e agora não sabia contra quem se voltava. Né? E, mais uma vez, a leitura daquele momento, a única pessoa que conseguia lê-lo corretamente foi Olavo de Carvalho. Olavo, então, chamou a atenção para o fato de que o impeachment era um prêmio de consolação, e hoje, diante do governo que a gente tem no país, né, com tudo que a continuidade de muitas coisas que vinham desde antes e hoje não conseguem ser derrubadas, inclusive porque a mobilização popular cessou, né, nós vemos que o Olavo, mais uma vez, tinha razão. O fato é que nós estamos diante de uma pessoa que consegue ler a realidade. E a esquerda no país não consegue ler essa mesma realidade. A ponto de que o Rui Costa Pimenta, naquela sua postagem, o Rui Costa Pimenta é o fundador e o diretor do PCO, é o presidente do Partido da Causa Operária. E o Rui Costa Pimenta foi a primeira pessoa da esquerda que conseguiu perceber uma coisa. Ele conseguiu perceber que ele não tinha percebido quem era o Olavo. Então, isso foi um grande ato de inteligência do Rui Costa Pimenta, porque ele disse: o Olavo eu não sei bem quem é. Grande e raro ato de inteligência. Sem dúvida, completamente. Assim, é 1 em 1 milhão. Né? Houve uma conjunção cósmica e o Rui Costa Pimenta foi a primeira pessoa da esquerda que conseguiu entender, assim, de um lampejo, ele viu: eu não sei quem é Olavo de Carvalho. Porque até aquele momento, Olavo de Carvalho era o quê? Era um líder fascista, era um tucano, ou era um aecista, ou depois passou a ser um bolsonarista, depois passou... Enfim, Olavo era sempre algum personagem específico de um movimento político. E o Rui Costa Pimenta, ele olhou para aquilo ali e disse: esse cara não parece ser bem de nenhum movimento político. Inclusive porque ele pega briga com alguns movimentos políticos da própria direita. Então, esse cara aí não é um líder de um movimento político, ele é alguma coisa mais difusa que eu não sei o que é. Então, foi o primeiro ato de inteligência da esquerda em 20 anos, depois que Olavo surgiu, que foi na década de 90, com sua tríade de livros, né, A Nova Era e a Revolução Cultural, O Jardim das Aflições e o Décio Coletivo, completou 20 anos esse ano, 2017. O primeiro ato de inteligência da esquerda foi perceber que não tinha percebido Olavo. E o Rui Costa Pimenta diz exatamente isso, que a direita fez esse filme tentando passar despercebida. Mas não é que a direita tentou passar despercebida, ninguém tentou passar despercebida. Esse filme foi, até uns dias atrás, o maior crowdfunding
país. Então não era despercebido. Né? Eles é que não perceberam. E por que não perceberam? Porque a mente deles está completamente alienada da realidade e ainda afetada a símbolos de 4 décadas atrás, a símbolos de 50 anos atrás. O símbolo da ditadura militar, que é a única coisa que eles conseguem raciocinar. Olavo, para concluir, consegue ser essa pessoa que, quando nós o lemos, temos a impressão, e eu vou usar a expressão, temos a impressão propriamente, temos a impressão de que estamos tendo contato com a realidade, e isso é impróprio porque nós não estamos tendo a impressão, nós temos realmente contato com a realidade. Olavo é essa pessoa porque o próprio Olavo, ele toda a sua vida buscou que a sua filosofia fosse a vida que ele mesmo vivia. Como ele fala no fim do filme aí, se você tem uma filosofia e você não a vive, então ela não serve de nada. Ela não serve de absolutamente nada porque ela é uma mentira. Nem você mesmo sabe o seu lugar da realidade, como é que você vai dizer a realidade para os outros? A filosofia de Olavo, ela é um pensamento que se dirige e se ampara em um único ponto, que é a realidade crua e nua tal como ela é. Então, olhar a realidade. Essa é a filosofia de Olavo. Esse é o grande ensino que Olavo de Carvalho tem para oferecer a todos. Olhar a realidade. Olhar as coisas mesmas. O que de fato está acontecendo. E não assumir posição prévia, política ou filosófica em relação às coisas, mas dar um direito de que as coisas falem por si mesmas. E é isso que o Olavo de Carvalho sabe fazer, é isso que ele vem ensinando aos seus alunos a fazer. Não é? Olhar a realidade. É por isso que os seus alunos, muita gente às vezes se impressiona, eu soube que o Guga Chakra perguntou há um tempo atrás a um aluno do professor lá, mas como é que vocês fazem para saber das coisas? Como é que vocês fazem para saber? O Guga Chakra realmente precisa de um conselho sobre isso, porque o Guga Chakra é a pessoa que acha que a manifestação pela independência da Polônia foi uma manifestação nazista. O país que foi completamente oprimido pelos nazistas, o primeiro país a denunciar o Holocausto, que odeia nazismo, não nazismo é crime, o Guga Chakra acha que a manifestação da independência é nazista. Então ele realmente precisa de um conceito de como ver as coisas. Ele não sabe como é que vê. Ele não sabe nem ver. Então, o Guga Chakra perguntou para um aluno do professor lá, como é que vocês fazem para saber das coisas? Não tem segredo. O segredo é não assumir posições previamente definidas pelo seu partido político e olhar as coisas em si mesmos, olhar a realidade em si mesmo. Depois que você fizer isso, aí você pode estudar filosofia. É por isso que o professor Olavo, toda a sua formação, ele vai dizer, você não pode estudar filosofia antes de você ler literatura. Antes de você assumir um conhecimento, antes de você obter um conhecimento da experiência humana real. Esse é o grande ensino do professor Olavo. E é por isso que nós estamos vindo aqui, olhar o senhorzinho falar, e dizer que ele tem uma grande propensão a atrair maluco. Nós devemos ser todos loucos, porque quando a gente sai daqui e vai falar para o resto da academia o que nós descobrimos, as pessoas nos acham completamente loucos, mas acontece que o mundo é que está louco. Nós é que estamos tentando obter conhecimento do real. É isso que o Olavo ensina, é por isso que quando nós nos defrontamos com ele, nós sabemos que estamos diante de uma pessoa de carne e osso. Uma pessoa que fala com a própria voz. E não com a voz do Lula lá atrás, ou com a voz do Geraldo Alckmin, ou de quem quer que seja, dizendo o que é que ele tem para falar. Ele é um real intelectual. Ele não é um capacho. É isso que nos admira em Olavo, foi isso que me fez estudá-lo ao descobrir, e até hoje o estudo, porque podem ter certeza que depois de meu pai e minha mãe, devo minha vida e tudo que aprendi a Olavo de Carvalho, e não tenho nenhum receio e nenhuma dificuldade de admitir isso.
porque realmente é alguém que ensina a verdade pura e simples. Certo? Então, esse é o lugar do Olavo de Carvalho, é por isso que ele hoje está nessa posição. Não é porque ele recebe dinheiro de ONG, não é porque ele recebe dinheiro de movimento político, nem nada do tipo. O único dinheiro que ele recebe, a única coisa que ele faz é ensinar aos outros, e é isso que dá o seu sustento. É por isso que nós estamos aqui para vê-lo. Certo? E é por isso que ele não é aceito na academia também, onde todo mundo só fica discutindo letrinhas e não para olhar quem está no meio da rua. É isso. Obrigado, senhor. Boa noite. A Tamara inicialmente pediu, enquanto ainda tinha gente saindo e tudo mais, para nós nos apresentarmos como ela queria, como ela precisava nos apresentar. E aí eu disse para ela, privado, não tem problema em dizer em público, se você me apresentar como algo diferente de aluno do professor Olavo, eu vou dizer que você está mentindo, certo? Porque, de fato, é a única coisa que eu sou. Eu sou aluno dele e é a única coisa que eu posso utilizar, é a única coisa que eu posso utilizar o verbo ser. Eu estou trabalhando no Taiguara, eu estava aluno aqui da própria UFPB deste CCJ, porém todas essas situações são transitórias. Eu sou aluno dele. E isso daí é um pensamento interessante para a gente iniciar e sempre fazendo diálogo, porque agora mencionou aqui a questão da importância da literatura. Então, eu acredito que nós podemos começar a conversar com Machado de Assis, porque ele disse em Dom Casmurro que o fim evidente dele, personagem, era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Isso é um sinal de tristeza e de uma vida derrotada, porque a vida dele foi fragmentada. Infelizmente, no Brasil de hoje, a situação é exatamente essa. A vida cultural do Brasil está fragmentada. Havia uma cultura brasileira até a década de 50, ela sumiu e agora ela precisa ser recuperada. Tanto que é por isso que eu e mais dois amigos viemos com uma camisa bastante ofensiva a este local aqui, uma das melhores frases do professor Olavo que diz: a única diferença entre a educação no Brasil e o crime organizado é porque o crime é organizado. Então, isso é uma verdade extremamente infeliz. E a educação, que é criminosa, mas é um crime desorganizado, dá esse problema a todos nós por uma questão muito básica. O professor mencionou de passagem isso no filme, nas três partes dele. Na primeira, a tirania do coletivo, ele fala das ideias políticas e principalmente da que está mais em voga, que é o faulo-gramscismo, a mistura das ideias do raionismo faulo com a tática, com a técnica do Antônio Gramsci de chegar ao poder, da revolução passiva, da revolução cultural. Então, essas são ideias políticas. Na terceira parte, quando ele fala das ideias dos náufragos, ele está falando das ideias que são importantes para aqueles que estão prestes a morrer. Essas são as únicas ideias realmente relevantes. E na segunda parte, ele fala da história das ideias. Porém, de uma perspectiva que ninguém ensina. E a educação deveria ensinar, a universidade deveria ensinar e não faz. Que é observar duas vertentes da história. Não contar histórias bonitas de ideias políticas, etc., de livros, como a gente está acostumado. Mas a observar a história das ideias das nossas vidas. Quando nós ouvimos pela primeira vez falar em alguma coisa, por que fonte? Em que contexto? Esse rastreamento, essa biografia das ideias nas nossas vidas é absolutamente fundamental.
Porque senão, se nós não fizermos isso, se nós não fizermos essa análise, e o professor sempre mencionando Sócrates, uma vida que não é analisada não merece ser vivida, se nós não fizermos esse trabalho constantemente em nós mesmos, nós estaremos sujeitos a todas as limitações que o próprio professor menciona no filme, que o Juan Alfredo César Miller, que foi amigo dele, psicólogo, o ensinou. As limitações genéticas, as limitações do ambiente, as limitações históricas, as limitações cósmicas. Todos nós ficaremos escravos dessas limitações. Agora, quando nós fazemos o rastreamento de absolutamente tudo, nós então começamos a nos libertar de cada uma dessas limitações, porque nós passamos a conhecê-las. E uma coisa interessante, no rito de exorcismo, tanto no católico quanto no ortodoxo, o demônio fica sob controle quando ele é forçado a dizer o nome dele. Então, é exatamente isso que nós precisamos fazer e que ele nos ensina a fazer. Um rito de exorcismo individual. Não é um rito nem sacramental, mas vale a metáfora. Por quê? Porque nós estaremos nomeando nossas limitações, nós estaremos nomeando de onde nossas ideias vieram, nós estaremos apontando tudo. E apontando tudo, nós passamos a ser senhores de cada uma dessas situações. Quando a gente observa e vai fazendo esse rastreamento, ideia por ideia, pensamento por pensamento, então a gente vai observando exatamente o passo seguinte que ele mesmo disse no filme, que é a questão das opiniões. A gente vai percebendo que nós não pensamos com nossas próprias cabeças, nós pensamos com a cabeça de muitos outros. Na entrevista mais longa que está no mesmo filme, o professor menciona o Auguste Comte, que foi o fundador do positivismo lá na França. E ele diz o seguinte: as pessoas estão cada vez mais sendo governadas por filósofos mortos. É exatamente esta situação. Quais são as pessoas que governam a academia hoje? Immanuel Kant, Karl Marx, Freud, todos eles estão mortos há muitíssimo tempo. Foucault também, mas aí ele está morto, mas a bunda dele ainda está viva por aí. Quando a gente vai observando cada uma dessas questões, cada uma dessas personalidades que governam a universidade, que é onde nós estamos, e que governam nossa sociedade atualmente, ainda que nós não queiramos, nós passamos a observar que o elemento fundamental não é a questão da opinião, não é ter uma opinião própria, mas como ele mesmo diz, que é uma opinião verdadeira. Essa opinião verdadeira, essa análise, que é exatamente o que o Pitagora falou anteriormente, a análise correta, precisa ser feita. Ela não tem sido feita pelos intelectuais públicos, aqueles que escrevem em jornais, os jornalistas muito bem pagos, que têm blogs, que ficam mudando de site por site, a pessoa é citada na Lava Jato, aí é demitido, precisa ser demitido de um órgão, vai para outro e continua recebendo dinheiro, fazendo previsões erradas, anos a fio. Pois é, inclusive dizendo em uma conversa telefônica para o Temer, 4 more years, lá de Retro Satânico. Mas aí a gente observa que essas análises estão sempre erradas. É uma competição para saber quem erra mais. Um deles, um professorzinho pobre coitado da USP, Vladimir Safati, quando foi exposto a um intelectual de verdade, que foi o Stefan Molyneux, um canadense, precisou, assim que começou a falar, dizer que estava doente, foi porque não podia faltar. Porque ele não havia sido exposto a um intelectual de verdade, a uma pessoa que não tinha opiniões, mas que tinha reflexões e tinha análises. A uma pessoa que sabia de onde suas ideias vinham, para onde elas levam e para onde ele pessoalmente vai. Esse ponto precisa ser muito bem captado por todos nós, porque senão, por mais que cada um de nós tenha o sinal trocado com o que está do lado de fora, não vai adiantar de nada.
nós estaremos presos dentro do mesmo cárcere mental. Por quê? Porque não existe essa análise. Não existe a libertação dos filósofos mortos, das opiniões reinantes, das limitações que nós não podemos controlar. Então, qual é o passo prático inicial que cada um de nós pode tomar? É algo que o professor menciona logo nas primeiras aulas do curso online de filosofia. É o voto de pobreza em matéria de opinião. É nós não termos opinião sobre todos os assuntos. É nós falarmos nossa opinião exclusivamente quando pedimos e exclusivamente quando a situação nos tocar pessoalmente. Fora dessas duas posições, não tem para que nem a pessoa ter uma opinião, a não ser que ela tenha estudado. Mas aí, como ele próprio disse, se você estudou isso daí, então já não é mais a sua opinião, uma análise, você está falando da verdade. Você não está lidando mais com as suas próprias limitações, você está analisando a realidade. E aí, essa opinião, essa ideia que você expressar não precisa ser sua. Pode ser a de Platão, pode ser a de Aristóteles, pode ser a de Santo Agostinho, de Santo Tomás, de Leibniz, de Louis Lavelle, de Eric Feiglin. Tem inúmeras pessoas a quem ele nos apresenta ao longo do curso dele. Então, esse filme, ele tem esse caráter libertador, porque ele nos apresenta um intelectual de verdade, algo a que nós muito provavelmente não fomos expostos, não apenas em sua aula, embora, como o próprio vídeo mostre, as aulas semanais dele são o centro da vida dele. As aulas semanais dele são o motivo para o qual ele tem vivido, a formação de pessoas. Ele mesmo disse, fazendo uma piada, mas comentando uma verdade, no Facebook, que a obra dele não está escrita em livros, a obra dele está escrita em seus alunos. A obra dele está gravada em almas. Nós somos essa obra dele. Então nós não podemos nos limitar exclusivamente a repetir determinadas opiniões. Nós não podemos nos limitar a reproduzir determinadas ideias, ainda que sejam as de sinal contrário, as da universidade, porque senão nós estaremos sendo tão escravos quanto eles são. Nós estaremos na mesma indigência intelectual em que eles se encontram. E com relação a isso, o termo é pesado, mas basta a gente pegar os trabalhos que são publicados, que se a gente não encontra 20 erros por página, a gente está diante de uma das pessoas mais inteligentes do curso. Então, assim, para concluir, o que é importante a gente extrair do filme, fora a qualidade estética, fora o trabalho excelente que Josias faz, especialmente com a luz, trabalho verdadeiramente maravilhoso, já que não existe nada de especial nos instrumentos que ele utilizou para fazer as filmagens, existe apenas a habilidade técnica de um autor, de uma pessoa que, embora não tenha títulos atrás de si, tem a autoridade de dizer: fui eu quem fiz este filme, fui eu quem dirigi esta obra, fui eu quem decidi todas as posições, isto é meu. A autoridade é inteiramente minha. Para a gente poder fechar essa parte mais expositiva e abrir para eventuais perguntas, caso haja, a gente precisa extrair esse elemento básico do filme, que é a abertura que ele nos proporciona. Ele é um filme muito belo, menos pela estrutura narrativa, porque é um documentário. Não existe uma história ficcional, não se está adaptando uma história real. Mas pelo exemplo de alma que ele traz, uma alma grande, ou seja, nós estamos diante de uma pessoa magnânima, nós estamos diante de uma pessoa que superou ameaças de morte, que precisou se mudar do Brasil para a Romênia no começo da década passada, porque já sabiam onde ele estaria, em que horário, e tinham preparado a cilada.
nós estamos diante de uma pessoa que passou por diversos processos judiciais na década de 80. Ele menciona um, que foi a seita do Idris Shah. Depois houve uma outra, que foi a Tariqa do Chum, ele sofreu assédios judiciais. E agora tem uma tentativa do Caetano Veloso, coitado, que foi também processar o professor e certamente vai se dar muito mal nessa brincadeira. É uma pessoa que passou por tudo isso, conseguiu construir não um patrimônio visível, mas conseguiu construir isto. Nós estamos aqui por conta dele e ele muito provavelmente não conhece pessoalmente nenhum de nós. Se tiver falado por Skype com umas 4 pessoas daqui, é muita coisa. Entretanto, nós estamos aqui por conta dele. Ainda que não diretamente, ainda que muitos aqui tenham vindo exclusivamente porque é um evento de direita na universidade e esse evento de direita desacraliza o ambiente esquerdista que está infectado ali lá de fora. Não apenas por esses detalhes, mas nós somos frutos dele. Conscientes nós ou não. E nós temos uma oportunidade de levar isso adiante e aprender cada vez mais com ele os seus frutos principais. Esse método de crescimento pessoal, de superação dos próprios limites, com esse elemento básico, que é o do controle das próprias opiniões. Isso pode parecer exagerado. Entretanto, eu exercito isso. Inclusive, agora reclama muito porque eu exercito esse voto de pobreza em matéria de opinião. Entretanto, ele faz bem. E depois que você passa a exercitar isso, você vai perceber que a sua inteligência vai subindo. Você não está falando nada, mas você está ficando mais inteligente. Isso daí é inevitável. E o simples fato de você ficar mais inteligente já vai proporcionar uma habilidade imensa que você vai ter de domínio, não apenas sobre si próprio, não apenas sobre as suas situações, mas até sobre os seus adversários pessoais, sobre as limitações que acontecerem em sua vida. Porque você vai saber sair dos problemas humilhando as pessoas. Isso é uma coisa divertida. Então, é uma coisa divertida, você poder fazer gato e sapato da pessoa que está querendo enganar você. Nós profissionalmente temos várias situações dessa, algumas com uma pessoa específica, e a gente pode garantir que as pessoas que tentam lidar com a gente nesse ambiente profissional, elas quebram a cara, passam vergonha, inclusive gravando. Mas isso daí é para... é muito bom, mas isso daí é para outro tipo de conversa. Então, resumindo, nós não precisamos atar as duas pontas da vida e reviver na velhice a adolescência, a juventude, porque isso é uma vida fracassada. Nós podemos ter vidas vitoriosas e nós, através de nossas vidas, podemos fazer o Brasil ser vitorioso, pelo melhoramento pessoal de cada um, pelo desenvolvimento da inteligência de cada um e, em especial, pela verdadeira educação. Educação vem do latim ex, do cere, conduzir para fora, sair do mundinho egocêntrico, autista de cada um e conhecer efetivamente a realidade, efetivamente os fatos, porque a cada passo que nós vamos, cada passo que nós damos, nós conseguimos esse domínio. E através desse domínio de ideias, e aí sim, de opiniões que não precisam ser nossas, mas que nós podemos servir de megafone das ideias verdadeiras, das opiniões corretas dos outros, aí sim nós podemos nos transformar individualmente, transformar os nossos arredores, uma pessoa por vez, e consequentemente nós poderemos transformar o nosso país. Obrigado.
Esse negócio é alto. Alguém que pergunta, algum comentário que quiser fazer, professor? Gente, a gente vai criar agora uma rodada de perguntas, se vocês quiserem, se sentirem à vontade. Caso queiram, né, e eles estão disponíveis aqui para responder. Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Professor? Então, nossa, não está alto isso aqui. Então, aceita essa premissa de que no momento a esquerda não está em absoluto sabendo ler, interpretar a conjuntura atual no nosso país? Que tipo de vantagens daria a nós, conservadores, a luta que nós travamos contra eles? Como, no entender de vocês, nós podemos capitalizar este momento no sentido de reverter essa vantagem gigantesca que a esquerda ainda desfruta no campo da hegemonia cultural? Enfim, vocês veem que há aí uma janela de oportunidade, por assim dizer, e em caso afirmativo, como podemos proceder para nos valer dessa janela de oportunidade? Professor Rodrigo Júnior. Eu acho que a gente fala, a esquerda, eu falei disso várias vezes, a esquerda não está vendo a realidade, mas eu falo da esquerda porque é o exemplo mais patente de alienação mental total e escabrosamente irrevogável que nós podemos encontrar na nossa frente, mas a direita também não está lendo muito bem, não. A direita brasileira, ela ainda não percebeu, né, que o conteúdo do pensamento, o conteúdo do pensamento do povo brasileiro não é, por exemplo, um conteúdo econômico, não se trata de liberdade de mercado e de vamos ganhar mais dinheiro e etc. Essas são coisas importantes, são, óbvio. Defendo a liberdade de mercado, defendo todo mundo ganhar dinheiro. Eu, inclusive, estou lutando para fazer isso. E ninguém está sendo contrário a isso. Mas a direita brasileira ainda, o amplo setor dela, ainda pensa que tudo se dirige apenas a isso aí. E, de outro lado, existe um pessoal, né, conservador que até o presente momento não se apercebeu da responsabilidade que nós temos de parar e estudar. Isso parece ser uma coisa que as pessoas não notam que precisam fazer, e por não notarem que precisam fazer isso, elas pulam logo para o movimento político antes de passar pelo movimento cultural e pelo movimento intelectual. Então, antes de você entender o mundo, você já vai transformá-lo. Quem é que dizia isso? Karl Marx. Então, Karl Marx dizia na 11ª tese sobre Feuerbach que os filósofos antes só buscavam compreender o mundo, agora urge transformá-lo. Então, a direita brasileira, essa direita nascente, de certa forma, ela toma como pressuposto de sua ação política Karl Marx. Então, antes de entender como é que as coisas funcionam, vamos mudar o mundo, vamos derrubar o presidente, vamos eleger um bocado de gente a cargo político, vamos dominar o Congresso Nacional e, a par de tudo isso, não vamos saber como as coisas são. Então, não vamos entender nada de realidade, mas vamos mudar o mundo assim mesmo, né? O esquema mental é o mesmo, com o polo trocado, com o sinal invertido. Então, a esquerda está num problema seríssimo de autoconsciência. Eu digo de autoconsciência, não é nem de autocrítica, porque eles não são capazes nem de fazer a crítica de si próprios. Então é de autoconsciência mesmo, eles não sabem mais o que eles são. E a esquerda está num problema seríssimo de autoconsciência, mas a direita nascente também não está numa
na melhor das suas consciências. A direita nascente ela ainda está alienada e utilizando um esquema mental que vem do próprio marxismo. Né? Transformar o mundo antes de entendê-lo. Buscar uma ação política antes de compreender como é que as coisas funcionam. Isso é um absurdo, isso é impossível. Né? Nós estamos num momento favorável, estamos, mas ainda acredito que não estamos sabendo aproveitar. Né? A iniciativa cultural mais exitosa nesse momento, né? Aquilo que realmente vai deixar frutos e já está deixando é esse filme. Porque esse filme mexe no imaginário. Então ele altera, ele começa a bater onde nós precisamos bater, que é o quê? Os símbolos. Eu falei para vocês no começo da minha intervenção. Como foi que a esquerda conseguiu dominar o país por tanto tempo? Utilizando um símbolo. Batendo no espantalho, que era o símbolo da ditadura. Então você cria um ambiente cultural, um ambiente imaginário, né, para que as pessoas possam acolher o que você está propondo livremente, porque está dentro daquele ambiente imaginário. A direita fez isso no país? Até o momento, não. Você não vê romances, você não vê literatura sendo produzida, você não vê filmes. O primeiro que foi feito é esse. Sobre quem? Sobre a pessoa que disse que tem que fazer exatamente isso. Né? Então, não estamos sabendo aproveitar o momento, a meu ver. Não estamos sabendo aproveitar o momento. Estamos ainda padecendo do mesmo esquema mental. Eu digo estamos, mas eu estou fora disso. eu estou tentando me manter fora dessa questão. Né? Não procuro transformar o mundo antes de conhecê-lo, não. E acho que enquanto a gente não mudar isso, a gente não aproveita realmente o que está diante dos nossos olhos, que é o que? O espaçamento total do que está por aí, do que está na nossa frente. O estamento burocrático caindo por inteiro, mas nós não temos ainda como colocar alguma coisa substancial no lugar. Quer comentar alguma coisa? Bem rapidamente. Não existe ação sem agente. E não existe agente que não tenha sido formado para isso ou que por algum milagre não tenha se formado. Um caso raríssimo do agente que se formou é o do Ronald Reagan, né, que conseguiu esconder da própria esposa por mais de 40 anos o que ia fazer, porque ele só confessava isso a si próprio nos seus diários e não deixava nem Dona Nancy, a esposa dele, ter acesso. Então, tirando esse tipo de caso miraculoso do agente que se forma a si próprio, ele precisa ser formado. E não havendo agente formado para as finalidades, quaisquer que sejam, isso daqui é inabstrato. Inclusive os esquerdistas poderiam estar aprendendo com isso daqui, mas eles não têm capacidade intelectiva para isso. Não existe agente que não tenha sido formado. Sem ele ter sido formado, evidentemente, você não vai ter um agente. Se você não tem um agente, não vai ter ação. Então é necessário antes formar pessoas, que é exatamente o que o professor Olavo tem feito. Então, em razão disso, ele comenta muito que as iniciativas políticas atualmente são ejaculações precoces. A pessoa foi com muita ânsia, mas aí gozou antes. Não chegou a fazer nada. Não adiantou de nada no final das contas. Então, nem a diversão a criatura dele. O que é que importa? A gente precisa formar pessoas. Formar pessoas muito antes de ocupar os cargos políticos visíveis, eletivos, ocupar as cátedras universitárias, ocupar o mercado editorial, ocupar a imprensa, ocupar as igrejas, ocupar os sindicatos, ocupar as associações de bairro, ocupar tudo isso. Tendo tudo isso, aí os cargos eletivos vêm por consequência. Por quê? O próprio professor também explica. O poder está na sociedade, não na estrutura do Estado. Então, por que existe tanta resistência ao próprio impeachment? Porque você tirou a cabeça.
Tudo bem que a cabeça de Dilma é oca, mas você tirou a cabeça. Pois é, tirou a cabeça oca da mulher sábia, já dando da mandioca. A oca alcoólica. Mas aí o que é que acontece? Você não tirou os reitores petistas das universidades. A gente não tirou os petistas que ainda hoje posam de jornalistas isentos. Por exemplo, tem gente que fica citando uma criatura como Kennedy Alencar como se ele fosse um jornalista sério. O camarada foi assessor de deputado do PT por mais de 10 anos. E tem gente acreditando que ele é um jornalista que não vai mentir a favor do PT. Esse é um caso. Existem casos do PSDB, existem casos do DEM, a gente pode sair depois rastreando as folhas de pagamento, porque praticamente não tem ninguém que não esteja na folha de pagamento de algum partido, de algum movimento social, de algum sindicato, de alguma coisa assim. Então, nós precisamos ocupar os locais de efetiva influência. E os locais de efetiva influência são os de formação de pessoas. Então, esses locais são prioritários. Sem eles, o resto é supérfluo. É óbvio que se acontece a tomada do poder principal, aí agradeço a oportunidade. Como é o caso do Trump, ele tomou o poder principal, ele tem inimigos internos, ele tem conseguido derrotar esses inimigos internos com muita dificuldade. Mas, mesmo essa derrota com dificuldade, vem sendo cortando a cabeça de um inimigo por vez. Enquanto ele não vai cortando as cabeças dos outros, elas vão causando problemas. Então, a situação, no final das contas, é essa. Não adianta a ação sem os agentes, e os agentes precisam ser formados. Como os agentes estão sendo formados? Com um curso online de filosofia. O professor disse que espera que ele consiga formar uma elite intelectual para que essa elite intelectual forme uma geração que vá resultar em alguma coisa, que vá corrigir os problemas do país. Como ele vem acertando as previsões dele há 30 anos, eu acredito que a gente deve confiar nele, mas essa também. Band. Vocês falando sobre pessoas que primeiro agem para depois se informar, no caso, né? Eu sem vergonha de falar, são essas pessoas porque eu me descobri no repente. Descobri que não concordava com isso, com esse governo, com o que estava acontecendo, né? Só que a questão que eu estou querendo propor é que a direita no Brasil, tanto aqui, principalmente aqui no Nordeste, tivesse uma porta de entrada para o conhecimento. Eu tenho os meus e-mails, eu posso mais, e nossas crianças, principalmente, que estão sendo doutrinárias. Entendendo? Eu tenho duas sobrinhas que uma chegou cantando em casa, apagaram tudo, né? Pintaram o muro de cinza, e a outra veio julgando sobre ditadura e isso, fazendo trabalho. Inclusive eu ajudei ela a fazer o trabalho de história, e ela deu 4 e entra com reclamação da professora, e a professora colocou entre parênteses, eu devia ter tirado foto. Não pode entregar após a data. E o que eu estava... Como lidar com essas coisas, porque não só sou eu, ou vários de nós, a gente se fica acuado. Porque a gente não tem. Eu tentei mandar uma cartilhazinha para minha sobrinha de 6 anos. Não, pais, deixem as crianças brincar
o menino brincar de boneca, inclusive para guardar em casa. Eu fui não. Na escola eu falei, tá. Só que é difícil. Você se vê rodeado e não consegue buscar um auxílio para lutar contra isso. Você não consegue, principalmente um colégio que para você buscar uma doutrina séria. Acho que todos aqui passam pelo mesmo ou não. Mas o que eu estava querendo informar é se há ou tem planos de montar uma educação para quem está iniciando mesmo, tá entendendo? Para que a coisa flua. Obrigado. Os planos... Só um minutinho, antes de começar, eu vou passar a última pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, eu peço que seja muito breve, porque já são 10 horas praticamente e o centro daqui a pouco vai fechar. Todo mundo está cansado aqui já, né? Acredito. Vou passar a próxima pergunta para esse rapaz aqui e eu peço que ele seja breve também. Obrigada. Vai responder e depois eu... Alô, boa noite. Meu nome é Henrique, eu participo de um grupo chamado FNI, que tem participantes do Brasil inteiro, inclusive nós somos admiradores do professor que está aqui presente hoje. E a minha pergunta é o seguinte: você que está com a camisa do professor Olavo, você citou uma coisa aqui muito interessante, que você acha que as pessoas da direita deveriam ocupar os cargos que têm importância dentro da mídia, no setor de escolaridade ou das universidades, para que a gente formasse pessoas que fossem ocupar esses cargos eletivos. Isso parece muito, né, com o gramscismo, na verdade, você tomar conta do ambiente cultural, social, e a partir daí você começar a controlar. Eu sou um cara que eu assisto muito vídeo e é a minha forma de mídia mais fácil de acessar, até por questão de tempo. Então, no nosso grupo, a gente sempre discute o que foi que houve com os militares e a gente encara isso como uma falha. Eles tomaram o poder foi dado a eles de forma democrática, da forma como deveria ser naquele momento, pelas circunstâncias, e eles simplesmente entraram numa guerra armada e se esqueceram de fazer essa guerra cultural. Porque minha formação, eu participei do regime militar no final e nunca ninguém me explicou o que era comunismo, nunca ninguém me falou sobre luta de classes. Eu sabia disso da esquerda, mas nunca ninguém falou nada sobre a direita. E estávamos num regime, dito regime ou ditadura militar, né, da época, e esses militares nunca chegaram e disseram: gente, vamos passar um filme aqui na escola, vamos passar um filme na televisão mostrando o que é que o comunismo faz no mundo. Eu acho que essa foi uma grande falha e queria saber se isso poderia ser consertado daqui para frente. Eu vou aproveitar e unificar as duas perguntas. Eu acredito que até agora vai conseguir fazer o mesmo também para a gente poder encerrar e todo mundo poder comer e dormir. Veja só, os planos com relação à educação são os planos que nós fizemos. Individualmente falando, iniciativa de grupo para montar uma escola particular não vai haver, nem tão cedo. Isso daí vai necessariamente demorar, porque na estrutura como existe hoje, uma escola particular, para funcionar, para ela ser criada, ela precisa ser autorizada. E ela precisa ser autorizada exatamente por esse povo. Então, a formação das crianças, e o professor explica isso nas aulas dele, ele vem pelo exemplo. Você deve fazer com que as crianças queiram imitar você. Elas sintam essa vontade. E aí, as crianças querendo imitar você, elas podem estar recebendo o influxo
de toda a peçonha esquerdista, revolucionária, maluca, universitária, porra louca do lado de fora. Elas não vão ter interesse nenhum, porque elas vão querer limitar exclusivamente você. Eu digo isso porque a minha educação foi desse jeito. Minha educação particular foi assim. Era minha mãe contra toda a escola, contra todos os professores esquerdistas de história, de geografia, de português, etc. Não seria. Minha educação, eu ser conduzido para fora do meu egocentrismo, foi exclusivamente da minha mãe. Então, é uma resposta política. Eu imagino, porque não existe uma resposta institucional de montar uma escola, mas existe um sinal de esperança. Você pode ser esse elemento de mudança na vida das suas sobrinhas. E cada um de nós pode ser esse elemento de mudança na vida de cada criança que estiver ao nosso redor. E aí, para poder responder sinteticamente e dar agora a oportunidade de falar, eu não digo que os militares esqueceram a guerra cultural, eles têm culpa nisso. Porque havia um senhor chamado Golberino Couto e Silva que tinha uma teoria estapafúrdia, que era a teoria da panela de pressão. Ele dizia que se você tapasse um veículo político, você precisava soltar o outro, porque senão a panela de pressão explodiria. Então, o que foi que eles fizeram? Eles expulsaram os comunistas dos cargos eletivos, expulsaram alguns comunistas do judiciário e do executivo e deram para eles as universidades do mercado editorial. Isso foi entregue em bandeja. Tanto que o embaixador José Oswaldo de Pena fez um estudo, e a era de ouro do livro esquerdista foi a década de 70, que foi o auge do bloqueio político comunista. Que os esquerdistas dizem foi o auge da repressão militar, da autocracia, da violência, etc, etc, etc. Foi o auge do livro esquerdista, financiado com dinheiro público. Porque o Golbery dava esse dinheiro para o senhor Enio Silveira, que era dono da editora Civilização Brasileira, que era a editora oficial dos comunistas. Então não foi um esquecimento, eles têm culpa. Enquanto eles não fizerem essa autocrítica, eles vão continuar sendo escorraçados publicamente com culpa no cartório. Eles precisam admitir que eles são culpados disso, porque eles deixaram essa porta arrombada. Depois que eles fizerem isso, aí eles podem começar um processo de reabilitação definitiva, não apenas perante a sociedade brasileira atual, isto é, os que simplesmente por acaso estão andando por aí, mas perante a sociedade brasileira inteira, para utilizar a linguagem do Burke, passar para agora, os brasileiros que já morreram, os que estamos vivos e aqueles que ainda estão por nascer. Eu não tenho muitos comentários a fazer não depois de André, mas para mim os militares têm que admitir a culpa desde 1889. Então, desde o primeiro golpe realmente militar, que foi o que derrubou o governo constituído de mais estabilidade que o Brasil já teve, e onde existia mais liberdade no país, que foi o Império Brasileiro. Então, desde aquele momento ali, a gente tem que admitir a culpa. Mas a questão, isso aí já é uma discussão mais longínqua. O caso é que os militares, e isso é uma coisa que hoje está tentando ser corrigido por alguns deles, pontos isolados, mas existe. Os militares, eles sempre foram adeptos da filosofia positivista. Então, o positivismo só se preocupa com o problema que ele vê dentro dos olhos. Essa coisa de cultura, esse negócio de educação, isso é uma coisa muito etérea e que não vai ter influência real. O problema que está aqui dentro dos olhos é o quê? Luta armada, guerrilha armada ali do lado. Então, esse é o problema que nós temos que resolver. Essas coisas que são muito espirituais, não tem muito futuro, não. Acontece que essas coisas que são muito espirituais são justamente as que formam a cabeça das pessoas. E depois de formar a cabeça das pessoas,
elas se tornam poder político. Esse é o ponto. Então, a formação da cabeça das pessoas foi deixada ao léu para se preocupar com problemas concretos que estavam sendo vistos pontualmente naquele momento, e depois que a única solução buscada foi para os problemas concretos que estavam sendo vistos, né, como se a educação e a cultura não fossem um problema concreto. Depois disso aí, o que é que aconteceu? Simplesmente os comunistas estavam em todos os lugares que formavam o que realmente importava, que era a cabeça das pessoas. Após isso, a história, o restante vocês já conhecem, já sabem o que é que aconteceu, né? Hoje, isso é passado. Mas, como o professor fala até no próprio filme, o que aconteceu não desacontece. Então, é uma coisa que esteve na realidade em dado momento, ela está para sempre na realidade, não no presente. Mas diante da eternidade aquilo não deixa de acontecer, não pode ser anulado. O que a gente deve observar é essa experiência do passado para não cometermos o mesmo erro, né? É por isso que, já voltando ao que falaram anteriormente, né, no comentário à pergunta do professor Rodrigo Júnior, não adianta que nós façamos a mesma coisa. Ou seja, temos problemas reais, temos problemas concretos, temos recessão econômica que o PT nos deixou, dívida pública que o PT nos deixou, o problema da segurança pública, o problema da imoralidade completa que reina nas escolas e centros universitários e etc. Temos problemas concretos? Temos. Mas a gente não pode ficar olhando só para esses problemas concretos e esquecer do problema fundamental, que é o que demanda um trabalho não de um governo, não de um agente político só, não de uma pessoa, mas de uma geração inteira, que é o problema cultural. Então, problema cultural, esse não pode ser deixado de lado. Se nós deixarmos de lado, mesmo erro que já foi cometido no passado. Então, observemos os erros do passado e tentemos não cometer a mesma atitude estapafúria, porque nós já sabemos onde é que ela vai dar, né? Então, por isso que insisto, o professor Olavo tem insistido bastante nisso, bastante. A única coisa que ele fala há 3, 4 anos, desde que começaram as manifestações, ainda de 2013, não adianta resolver nada na política se não se resolve nada na cultura. Não adianta. Se o momento político se precipitou, isso é uma realidade que a gente tem diante dos nossos olhos. O momento político se precipitou, né? Dilma caiu, provavelmente o Bolsonaro vai ser eleito no ano que vem. Então, o momento político está aí, diante dos nossos olhos. Nós vamos deixar de agir? Não, nós não vamos deixar de agir porque a realidade se impôs a nós. Mas a desculpa de que a realidade política se impôs não é um pretexto para que nós deixemos de estudar e conhecer a realidade. Não é um pretexto para que nós deixemos de trabalhar na via cultural. Todos os alunos do professor Olavo, que sejam alunos de verdade, né, do COF e que o acompanhem, todos os alunos do professor Olavo sabem disso. Resta que as outras pessoas, que talvez não sejam alunas, mas talvez acompanhem o que o Olavo escreve, acompanhem o que o Olavo fala, saibam também. Não adianta. Não adianta pegar, olha o erro do passado e cometer a mesma coisa. Ele vai cair na mesma vala. Do mesmo jeito como houve antigamente. Sobre a questão da educação, lá em Campina Grande, o pessoal do Instituto Borborema, você procure a página do Instituto Borborema, o pessoal do Instituto Borborema está começando a desenvolver algumas iniciativas educacionais, certo? Crianças ainda é um plano futuro, mas atualmente já existem iniciativas de formação e de cursos e eventos e palestras, inclusive sobre como educar crianças. Agora mesmo, essa semana, vai estar lá em Campina Grande o professor Rafael Falcon, que é um dos grandes alunos do professor Olavo. Ele vai estar na quarta-feira dando uma palestra e na quinta, sexta e sábado vai dar um curso exatamente sobre educação. Então, vocês acompanham a página do Instituto Borborema porque essas iniciativas existem
mas isoladamente. E não são fáceis. Não são nem um pouco fáceis. Eu sou amigo do pessoal lá e sei a dificuldade que eles enfrentam e o sangue que eles dão para fazer uma coisa que não tem quase nenhum retorno para eles. O único retorno realmente é espiritual. Eles sabem que estão ganhando alguns lucros no céu, mas lucro no bolso a galera não está obtendo não. Então é uma coisa de extrema dificuldade. E para que seja feito isso de forma mais disseminada, olha, não tem jeito. Facilidade não há, então tem que primeiro cada um se formar a si próprio. Depois que cada um se formar a si próprio, nós vamos começar, não digo depois assim como um tempo, vamos nos formar, depois vamos formar os outros, mas durante também. Durante a formação de cada um, a gente vai começar a formar também as próximas pessoas, as próximas gerações. Esse trabalho tem que ser feito e esse trabalho é o único que dá resultado. O único. Não é fácil, não é simples, não é de uma hora para outra. O professor está fazendo isso aí há 30, 40 anos. Né? Desde que ele detectou que havia esse problema, ele começou a dar as aulas dele. Agora, 30 anos depois que o Olavo começa essa sua vida mais pública, é que o Olavo tem colhido os frutos que ele diz que são os alunos dele. A obra dele são os alunos dele. Então não tem fórmula fácil, não vai ser fácil. Existem iniciativas já em andamento, mas são difíceis e devem ser apoiadas. Quem puder, vá lá na página do Facebook do Instituto Corporate e os apoie, tente divulgar os eventos ou até contribuir também, porque é um trabalho muito interessante que eles fazem. E para fazer algo aqui, vocês estão fazendo lá em Campina Grande, né? Vamos falar aqui de uma pessoa, rapidamente. Não tem outro caminho. A mesma dificuldade. Tem que cada um se formar primeiro, na selva mesmo. Hoje a coisa está muito mais fácil. Eu me formei, comecei a estudar o Olavo na selva. Não tinha livro, o cara baixava livro escaneado horrível na internet, não tinha dinheiro para comprar livro, então era tudo baixado, escaneado em doc na internet. As primeiras aulas do COF são uma coisa horrível, não tem algumas, a imagem cai, o som cai, corta 5 vezes. Né? A transcrição não é em português, as transcrições são horríveis. Então, algumas pessoas se formaram, eu me formei na selva mesmo. Hoje as coisas já estão muito mais fáceis. Então, ninguém tem desculpa para não ir lá. O curso do professor lá custa R$60 por mês. Isso é uma bagatela, tá entendendo? 2 almoços que você tem fora de casa, dá para pagar um curso do professor lá no mês. Ele bota desse jeito, realmente, barato, para que todo mundo tenha acesso. Então, o trabalho é realmente um trabalho primeiro em si próprio, para depois ir aos outros. Né? Se educar para educar. Não tem outra saída, não tem fórmula fácil, não tem caminho pequeno. Tem que ser essa via mesmo. Tá? Eu acho que com isso a gente encerra, porque a noite já se estendeu. Né?